Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como calcular o preço teto dos fundos imobiliários da forma correta. Eu vou te mostrar o passo a passo completo, tá? Para você aprender de uma vez por todas a calcular o preço dos FIIs, né? E dessa forma você vai aprender como calcular e como está sendo calculado o preço teto dos fundos imobiliários, tá? Então me acompanha aqui até o final desse vídeo para você não perder esse conteúdo aí, que é um conteúdo brabo, um conteúdo top, que eu tenho certeza que para você, investidor em fundos imobiliários, investidor da Bolsa de Valores, vai com certeza agregar muito valor esse conteúdo aqui para você aprender realmente aí de uma forma fácil e rápida como calcular o preço teto dos fundos imobiliários. Bom, e eu quero que você preste bastante atenção já. A gente está aqui na tela do nosso computador. Eu vou te mostrar como calcular o preço teto dos fundos imobiliários, o preço justo, de duas formas. Primeiramente, pela planilha e também pelo site, tá? Um site aí que eu já vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó, investidor difícil, tá? A gente vai utilizar o modelo de Gordon. O que é esse modelo de Gordon? O modelo de Gordon é um modelo, tá? Que pega aí a projeção de dividendos futuros por uma taxa de desconto e uma taxa de crescimento, tá? Só que a gente vai trazer esse modelo de Gordon para os fundos imobiliários, só que é um modelo mais simplificado, só que também é eficiente para a gente saber o preço teto do fundo imobiliário, tá, gente? E uma coisa que eu quero que você leve em consideração é o seguinte, tá? A gente vai utilizar aqui para fundo imobiliário de tijolo, porque existe uma diferença do P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, tanto do fundo imobiliário de papel como também do fundo imobiliário de tijolo, tá? E no caso do fundo imobiliário de papel, é levado mais em consideração P sobre VP, mas já no fundo imobiliário de tijolo não é levado tanto em consideração P sobre VP, e para isso a gente utiliza justamente o cálculo do preço teto, o cálculo ali do preço justo do fundo imobiliário através desse modelo de Gordon mais simplificado, tá? E a gente vai fazer aqui pela planilha e também pelo site, tá? Eu vou utilizar 3 fundos imobiliários e eu quero que você não encare isso aqui como uma recomendação de investimento, tá? É apenas para fins didáticos aqui desse nosso vídeo. Eu quero que você entenda a como você vai calcular de uma vez por todas realmente aí o preço teto daquele fundo imobiliário. E eu quero também que você entenda como calcular. Não adianta você só pegar a planilha e colocar os dados lá, tá? Quero que você entenda, que você aprenda a calcular o preço teto do fundo imobiliário, beleza? Então vamos lá, gente, ó, já estou aqui com a nossa planilha, tá? Eu vou utilizar 3 fundos imobiliários para a gente calcular o preço teto deles: o HGLG11, o VISC11 e o VINO11, tá? Eu sei que você está olhando aqui para baixo e está vendo 2, 3 e 4%. Essa é a questão do prêmio, tá? Calma aí, criatura, que eu vou te explicar. É o seguinte, para calcular o preço teto do fundo imobiliário, você vai pegar o preço, vai pegar o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Você vai pegar aqui o valor em reais, você consegue pegar lá no Investidor 10, no RI do fundo imobiliário, você consegue pegar também no Status Invest, tá? E você vai pegar a taxa do Tesouro Direto, a taxa do IPCA+, tá? Você vai lá e vai ver lá os títulos do Tesouro Direto, no caso Tesouro IPCA+, e você vai pegar a taxa, tá? Já vou vir aqui, ó, para te mostrar. Você vai entrar lá no site do Tesouro Direto, tá? Você coloca Tesouro Direto aí e vai entrar aqui no site, vai vir aqui na parte de títulos e vai pesquisar preços e taxas, tá? E aí vai aparecer todos os títulos aqui relacionados ao Tesouro Direto, tá? E você vai fazer o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó, Tesouro IPCA+. E aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Se você quiser, você pode somar esses 6, essa taxa aqui, ó, tá? Deixa eu marcar aqui que é para você ver. Essa taxa aqui, ó, tá vendo, ó? 6,26, tá? Se você quiser, você pode somar essas 6 taxas e dividir para fazer uma média, tá? Mas eu, para facilitar a nossa conta aqui, vou pegar o 6,26, que é a maior taxa aqui do Tesouro IPCA 2029, tá? Mas você pode somar os 6, por exemplo, tá? E dividir pela quantidade que você somou, para você ter uma taxa média aí de IPCA, tá? Diego, mas por que essa taxa média de IPCA? Porque nos fundos imobiliários de tijolo, o reajuste ali do aluguel é geralmente anual, então ele já é reajustado pelo IPCA, tá? E essa taxa a gente vai utilizar uma taxa de acordo com uma renda fixa, no caso aqui o Tesouro IPCA+, essa taxa ela é fixa, tá? Então ela vai render o IPCA mais essa taxa. O fundo imobiliário ele já tem o IPCA reajustado anualmente e a gente vai colocar essa taxa fixa, né? E ainda vai colocar um prêmio em cima, que é aquela questão lá que eu mostrei para vocês, de 2, 3 e 4%, tá?
Mas como assim? Não entendi. Gente, renda variável, tá? Fundo imobiliário é renda variável. Então a gente não adianta investir uma renda variável se a gente não vai ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa, beleza? Então por isso esse prêmio aqui você vai colocar de acordo com cada fundo imobiliário. Por exemplo, o HGLG11 é um fundo imobiliário mais robusto, um fundo imobiliário que tem um gigantesco aí valor patrimonial, tem uma boa liquidez, tem muito cotista, tem vários ativos aí espalhados em vários estados do nosso Brasil, tá? Então ele é um fundo imobiliário um top FII, tá? Então para os top FII você vai colocar o que? 2%, tá? E para fins didáticos aqui eu coloquei o VISC como um fundo mais não tão assim eficiente como o HGLG11, mas também é um ótimo fundo imobiliário, o VISC11. E a gente vai colocar aqui a taxa de 3% de prêmio para ele, tá? E um fundo imobiliário, por exemplo, eu peguei só como exemplo aqui o Vino11, que passou por uns probleminhas aí e vem passando. Então eu coloquei ele aqui para colocar uma taxa de prêmio de 4%, porque é um fundo que se encontra mais um pouquinho arriscado, beleza? Então a gente vai utilizar aqui os três tipos de prêmio, 2%, 3% e 4%. Só para você entender, ok? Se você entender que aquele fundo imobiliário se encontra mais em oportunidade, sei lá, por talvez uma vacância muito alta, uma inadimplência muito alta, você pode colocar um prêmio maior relacionado ao risco. Então o prêmio aqui é de acordo com o risco que você está disposto aqui a correr. Você pode colocar 2, 3 ou 4%. Então já de cara a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa taxa aqui de 6,26, tá? Que a gente achou lá no Tesouro Direto e vamos colocar aqui, ó, 6,26. A gente já vai colocar a mesma taxa para os três fundos imobiliários que a gente vai utilizar aqui para calcular o preço teto desses fundos imobiliários, tá? Então 6,26 aqui, que é a taxa do Tesouro Direto IPCA+, tá? Agora a gente vai pegar o preço do HGLG11. No caso aqui do HGLG11 tá 161,45 centavos. Então 161,45 centavos, tá? O dividend yield dos últimos 12 meses, a gente vai vir aqui também, ó, vai baixar um pouquinho aqui para baixo, ó, que vai dizer aqui, ó, R$13,20, tá? O yield dos últimos 12 meses aqui do HGLG11, né? De distribuições dos últimos 12 meses aqui tá de 13,20. Então você vai vir aqui na planilha, tá? Vai colocar 13,20. Mas calma, gente, que eu também vou ensinar pelo site, tá? Se você não tiver essa planilha aqui, tá? Que inclusive vai ficar disponível lá no Jornada da Riqueza, que é o meu treinamento completo para você aprender de uma vez por todas a se tornar um investidor profissional, tá? Então aqui, ó, 13,20, a gente vai colocar agora o prêmio. Aí no caso aqui do HGLG11, o prêmio vai ser de 2%, tá? E aí já automaticamente a planilha já vai calcular aqui o preço teto do fundo imobiliário, que se encontra em R$ 159,81 e tá com a margem de segurança negativa. Isso quer dizer que o preço dele tá um pouquinho acima do preço teto do fundo imobiliário do HGLG11. Agora a gente vai calcular do VISC11 e do Vino11. Então o VISC11 aqui se encontra em R$ 112,53. Então 112,53, tá? Vamos pegar agora o último dividend yield aqui do VISC11. Está em R$ 11,54, tá? Vamos voltar lá na planilha. 11,54. Aí o prêmio aqui do VISC11 a gente vai colocar de 3%, tá? No caso aqui do VISC11 se encontra em R$ 124,62. O preço ideal, o preço teto dele aqui, se encontrando com a margem de segurança de 10%, tá? Então, um prêmio de 3% aqui para o VISC11 se encontra em uma oportunidade, mas lembrando, não é uma recomendação de investimento. A gente está utilizando aqui só para você entender e aprender a calcular o preço teto do fundo imobiliário. Agora vamos para o Vino11, né? O fundo imobiliário que se encontra com um pouquinho mais de risco. O valor dele atualmente é R$ 6,04. Ele é um fundo aí de base 10, então R$ 6,04. Vamos ver aqui o dividend do Vino11 nos 12 meses. Então ele se encontra aqui, ó, com 70 centavos, tá? Então aqui dos últimos 12 meses é de 0,70 do Vino11. No caso do Vino11 a gente vai colocar 4%, porque é um fundo imobiliário que se encontra mais com um pouquinho de risco. Então 4% aqui de prêmio de risco, ele deveria custar R$ 6,82 aqui para um preço ideal. Então ele se encontra com a margem de segurança de 12,96% aqui. Então ele se encontra bem abaixo aqui do preço teto do fundo imobiliário, tá?
E agora você vai aprender a utilizar diretamente aqui no site, tá? Como calcular diretamente aqui no site. E você vai ver que vai dar a mesma coisa quando você colocar os mesmos dados, tá, gente? Mas lembrando, preste atenção na questão do prêmio, dos dividend yield e também do valor de cada fundo imobiliário para você não calcular errado, tá? Então vamos botar aqui, ó, HGLG11, o ticket, deixa eu colocar a letra maiúscula, HGLG11, o dividendo somado dos últimos 12 meses dele aqui, a gente vai voltar na nossa planilha, que deu aqui 13,20, tá? Então vamos vir aqui, ó, 13,20. A taxa do tesouro aqui é 6,26, né? 6,26. A taxa de risco é da mesma forma que a gente colocou o prêmio, tá? No caso aqui do HGLG11 é o prêmio de 2%. Então a gente vai colocar aqui 2%. E quando a gente clica aqui para somar, ele já vai dar o valor aqui automaticamente, ó, 159,86, né? Arredondando vai ficar 81, tá? Então quando a gente volta aqui para nossa planilha, vai dar lá, ó, 159,81. Então basicamente a mesma coisa que o site, tá? Se eu aumentar aqui um pouquinho as casas, ó, vai ficar, tá vendo? 159,806, que é a mesma coisa que tá aqui, ó, tá? 159,806. Então, tanto faz você calcular o preço teto aqui do fundo imobiliário pela planilha, como também pelo site aqui do investidor de FIIs. Então é dessa forma que você vai calcular o preço teto, o preço justo dos fundos imobiliários. Espero de coração que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o like, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo, tá? E vem assistir aqui, ó, esse próximo vídeo. Te vejo lá. Valeu e tchau, tchau. Fui.